recolhimentos de dinheiros que a gente faz para o partido. Eu não faço ideia, nunca dei nisso nessa vida. 85%. Eu achei isto uma coisa louca. Mas passados meses, com um do PSD, que esse não me lembro quem foi, que falando comigo, falou em 85% também. 85% também. Eu não pode dizer. Mas sejam 40 ou 80. Não vou, evidentemente, ele disse-me isto em conversa privada. Esse de que eu me lembro, o outro não me lembro de quem é. Mas achei graça ao número, hein? Nem se conheciam, creio eu, em momentos completamente diferentes que eu tivesse as informações. Comissões de angariadores, doutor Paulo Moraes? Sim, nos partidos são conhecidos pelos famosos homens da mala, que são as pessoas que vão buscar notas a um lado para entregar no partido e ficam com comissões deste tipo. Mas, para concluir o meu raciocínio, mas quem ganha mais verdadeiramente é quem dá. Os verdadeiros beneficiados são os que dão. Porque então dão 100 mil euros a um partido. Sim, mesmo que só, absolutamente. E depois, só num negócio de um terreno, valorizam um terreno que valia de 100 mil para 1 milhão, portanto o ganho líquido só neste negócio é de 800 mil. E é por isso que depois nós temos negócios que são verdadeiramente escandalosos e aqui vamos às parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas, enfim, há de todo tipo, desde autoestradas a hospitais, às mais variadas, mas elas têm uma característica que é, no meu ponto de vista, imoral. Que é, garantem sempre os lucros aos privados e, se houver prejuízos, o Estado que os pague. Portanto, há neste momento... É o novo capitalismo. Há neste momento... sem risco. Exatamente. Há neste momento autoestradas que garantem aos seus concessionários rentabilidades garantidas, passa a redundância, de 14, 15, 16% ao ano, nem que não passe lá carro nenhum. Como por exemplo? E as várias scuds, estou a pensar na que vai do Porto de Paviana e outras. Isto aconteceu porquê? Porque em 2010, já em plena crise, foi alterada a legislação, quando foi introduzida o pagamento, e a pretexto dessa alteração, garantiu-se que os concessionários seriam pagos nem tanto em função do tráfego, por exemplo, neste caso das autoestradas, mas em função de algo que é a taxa de disponibilidade diária. Ou seja, basta que a autoestrada esteja lá, não haja uma grande catástrofe ou não esteja fechada para manutenção, de facto a taxa de disponibilidade diária garante que aquele investimento, que por sua vez já é caro à partida, vai garantir aos concessionários rentabilidades de ordem dos 14, 15, 16%. Agora, isto acontece também porque, mais uma vez, porque são estas empresas que financiam os partidos e são estas empresas que têm nos seus conselhos de administração pessoas que estão também simultaneamente nas direções dos partidos. É disto que estamos a falar. Até porque eu recordo que a renegociação das parcerias público-privadas é uma das exigências também do memorando de entendimento e até agora ainda não se fizeram. Eu pergunto porquê. Porque renegociar as parcerias público-privadas, do ponto de vista técnico, é até, não direi muito fácil, mas é relativamente possível. Bastará, e dou o exemplo de uma autoestrada, bastará avaliar o investimento de uma forma independente, chamando uma empresa que faça esse tipo de avaliações. Está a falar da autoestrada portiana? Qualquer troço de autoestrada. Como é que se pode renegociar uma parceria público-privada? Muito simplesmente, pegando num determinado troço, fazer isto troço a troço de autoestrada, por exemplo, e encomendar a uma empresa internacional que faça a avaliação daquele investimento. A avaliação do investimento, o tráfego previsível, a despesa expectável, o custo de manutenção, etc, etc. E, portanto, vai-se balizar o valor do investimento. E, simultaneamente, deve-se comparar esse valor com outro valor, que é quanto é que o Estado já pagou e vai pagar por aquele investimento. No fundo, aquilo que se diz as rendas vencidas e vincendas. E, fazendo esta confrontação, vai-se perceber que o Estado vai pagar muito mais do que aquilo vale. Então, como é que isto se resolve? Ou se renegocia, ou, por isso, simplesmente, se pode até expropriar a produtividade pública. De todas as construtoras? De todas as que estão envolvidas nas parcerias público-privadas, sim. Que, aliás, não são muitas. Este problema é de tal monta que nos próximos 10 ou 15 anos... Desculpe interromper, mas agora deixe-me só dar um exemplo. No momento em que se negociaram estas parcerias público-privadas, também no Parlamento, onde, aliás, toda esta legislação foi aprovada, na legislatura anterior, na Comissão de Parlamentar de Obras Públicas, enfim, onde estão 12, 13 pessoas à volta de uma mesa, 6 eram administradores de empresas de obras públicas. Enquanto se renegociavam todas estas parcerias público-privadas, havia 6 deputados na Comissão de Obras Públicas que eram administradores das empresas de obras públicas que estão envolvidas nestes negócios. Em 2010, 2009, 2008, portanto, na legislatura anterior. Privatizações, doutor Dina Carreira, temos que avançar. Deixe-me só referir isto. Este problema das parcerias público-privadas não tem assim com segurança presente um número de anos, mas durante 10 ou 15 anos isto vai custar ao país 1.500 milhões de euros ano. 1.500 milhões de euros ano. Esta brincadeira. Quer dizer, uma das desgraças, um dos fatores da desgraça que foi conduzir o país foi este.
parcerias público-privadas. É entre várias, como é evidente. Privatizações. Bom, as privatizações não se chamam privatizações, aquilo são vendas de participação. As vendas de participação detidas pelo Estado. Privatizações, não é? É como nos entendemos. Bom, pode ser um negócio, depende da seriedade das pessoas. Se quem escolher for, digamos, sensível a este tipo de negociatas, bom, é uma fonte possível de corrupção. Como é evidente. Porque aquilo não há nenhum Deus que verifique a bondade da decisão. E os processos, não sei como é que eles vão ser publicitados, não sei o que é que se pensa, se há algum grupo que é responsável por isso, mas aliás, na minha opinião... O senhor acha que a forma como o processo das privatizações está a ser conduzido pode gerar suspeitas? Eu não sei como ele está a ser conduzido. Estou a dizer é que se não houver realmente uma autoridade segura tomar conta daquilo, e bem assistida por técnicos, realmente pode ser uma fonte de corrupção. Até o escrutínio político e público. Mas não há escrutínio nenhum. A gente não sabe coisa em cima nenhuma. Então estas autoestradas foram feitas durante 2 ou 3 ou 10 anos. Não houve escrutínio nenhum. Tudo isto passou na malha. Não se soube coisa nenhuma, até que isto se tornou um escândalo. Portanto, o país, a desgraça a que este país foi conduzido, tem muito que ver com estas negociatas e com estas falcatruas. Qual é a sua opinião sobre a questão das privatizações, Dr. Paulo Moraes? Eu estou preocupado. Aliás, não sou só eu que estou preocupado. A própria Troika solicitou à Transparência que elaborasse um documento sobre quais são as questões... Vocês falaram com eles. Exatamente. E a Transparência elaborou um documento sobre onde constam quais são as principais preocupações que têm a ver com questões eventualmente ligadas à corrupção na implementação do memorando de entendimento. Porque mal seria que a implementação do memorando de entendimento, na sequência de um apoio económico a Portugal e ao Estado português, fosse ela também própria fonte de corrupção e de mais empobrecimento. Só faltaria isso. E uma das questões centrais desse memorando que entregamos à Troika é justamente a questão das privatizações, que pode-se fazer de duas formas, que é uma é a forma correta, que é, uma vez decididas quais são as empresas a privatizar, isso é uma decisão política, não há nada a dizer. Já são conhecidas, naturalmente, não é? Mas sobre isso nada a dizer. Mas depois tem que se fazer uma avaliação correta do valor patrimonial das empresas, uma avaliação independente. Depois tem que ser feito um concurso, um modelo de concurso, que também tem que ser elaborado por peritos que estejam acima de toda a suspeita, e depois tem que se implementar o concurso e escolher, digamos, ou decidir quem ganha em função das regras de concurso. Isto é a forma correta de o fazer. Depois eu temo que possa ser feito à portuguesa, que é arranjar uns amigos a quem entregar a empresa, depois arranjar uma forma de avaliação, permitir que aquilo seja vendido ao desbarato para entregar aos amigos, e depois, naturalmente, também como em Portugal se faz, arranjar, digamos, um modelo que vai arquitetar e fingir que aquilo é tudo muito sério, com os nomes muito pomposos. E isso seria a forma à porturária, como infelizmente tem sido feito. Eu devo dizer-lhe que já temo, porque eu dizer que para aqui são os chineses, para ali os alemães, isto já é o contrário de um concurso aberto. O concurso seria aquele que fosse, que desse melhores condições. Mas eu já ouvi dizer que pretendemos alemães, pretendemos brasileiros, acho que é um péssimo começo. Finalmente, a corrupção e a crise. Dr. Medina Carreira. A corrupção e a crise é alguma coisa em que não podemos utilizar métodos de medida, ou processo de medida. Aquilo que eu temo cada vez mais é que venhamos a ter, dentro de meia dúzia de anos, ou menos do que isso, muita gente na miséria, a viver de dramas. Nós não vamos empregar os desempregados que temos. Nada se está a fazer na economia ocidental para que isso aconteça, e portanto vamos ter manchas de gente a viver dramaticamente mal e crescentemente mal. Ora, isto, em justa posição a estes ricos que chegaram com a Linda de Sousa com uma mala de cartão, é uma coisa que indispõe qualquer estrato social que se senta vítima destes atropelos todos da legalidade e da decência. Bom, seguinte, o ambiente em Portugal, mais do que esta história de que falam, que não é ética, a gente para a semana vai falar disso, provavelmente, os funcionários públicos serem diminuídos, os outros não serem, não sei o quê, muito mais do que isso, é isto que se vai passar. É a sobrevivência de uma classe que vive à custa alheia, através de traficâncias deste género, a par de uma sociedade com um futuro completamente enegrecido e difícil. Isto vai provocar mal-estar muito acentuado. Fator de perturbação. Muito acentuado.
Dr. Paulo Moraes. A corrupção está, obviamente, na origem da crise. Eu não tenho dúvidas sobre isto. Porque a corrupção, uma parte, seguramente. De uma parte, porque se a corrupção é sempre a transferência do bem coletivo para a mão de alguns, obviamente está-se a enriquecer escandalosamente e obscenamente alguns à custa de uma pobreza generalizada da sociedade. Portanto, a corrupção, ela própria, é uma fonte de crise. Aliás, dizia o padre António Vieira que para alimentar um peixe grande são precisos muito peixes pequenos. É o que nós temos tido nos últimos anos. Mas depois há um outro aspecto, este mais estatístico, que eu gostaria de salientar. Os índices, que falava aliás no início do programa, do índice de percepção da corrupção. Se virmos um mapa dos índices de percepção de corrupção no mundo e virmos simultaneamente um mapa do desenvolvimento humano das Nações Unidas, vemos que eles decalcam exatamente. Ou seja, o mapa da corrupção é inversamente proporcional ao mapa da crise, da corrupção, do desenvolvimento, perdão, da corrupção e do desenvolvimento, de forma inversamente proporcional, naturalmente. Ou seja, não há países desenvolvidos corruptos, nem há países corruptos desenvolvidos. Por isso, se queremos caminhar no sentido de desenvolvimento, só uma forma, entre outras, naturalmente, mas é fundamental combater a corrupção. E, aliás, já não é só um problema de crise, é até um problema de regime. Isto raramente é dito e as pessoas já se esqueceram. Mas uma das razões da queda do regime anterior é justamente o problema da corrupção e da especulação, como então se dizia. No programa do MFA havia 14 medidas imediatas. Depois havia medidas de médio prazo, longo prazo, etc. Mas as medidas imediatas a tomar no dia 26 de abril de 74, uma delas era justamente o combate à corrupção. Portanto, já na altura as pessoas percebiam que corrupção exagerada pode fazer cair um regime, tal como o conheciam na altura e tal como o conhecemos hoje. Dr. Medina Carreira, qual é a sua opinião sobre esta proposta que está na Assembleia da República para a criminalização do enriquecimento ilícito? Ouça, eu sou partidário de que se faça alguma coisa, porque este estado de coisas é uma vergonha. É uma vergonha e é uma desgraça para este país. Dizem-me os técnicos que o enriquecimento ilícito, independentemente dessa desculpa da inversão do ônus da prova, porque isso é uma desculpa de mau pagador, que também não se vai muito mais longe. Porque as pessoas depois refinam os processos de esconder o dinheiro, de o desviar de nomes, de desviar de país, etc. Mas acho que é uma tentativa que se deveria fazer. E nem vejo sequer que um político sério tenha alguma coisa que se melindrar com essa circunstância. Eu entendo que uma pessoa que exerceu altos poderes públicos e que mexeu, entre aspas, em interesses muito, muito avultados, não tem nada que se aborrecer que o chamem para apresentar, digamos, o fundamento do seu património. Pelo seguinte, acho que é uma vergonha para a classe política andar a fugir disso a pretexto da inversão do ônus da prova. E é claro que há sempre uns técnicos que ajudam, porque são pagos para ajudar, como é evidente. Dr. Paulo Moraes. Eu julgo que é uma ajuda. É evidente que não resolve o problema, é apenas mais uma lei, mas tanto quanto me é dito também por magistrados que se debruçam sobre esta matéria, que trabalham sobre esta matéria, a lei do enriquecimento ilícito pode ser uma ajuda e também não vejo qualquer problema que, da mesma forma, qualquer um de nós pode ser chamado às finanças para esclarecer, seja o que for, na sua declaração, como político ou ex-político, seja chamado para provar, ou para explicar, pelo menos, de onde lhe provém determinado património. Não vejo aí qualquer problema. Mas atenção que não é este tipo de legislação que resolve o problema da corrupção. É apenas Mas é uma boa iniciativa. É uma boa iniciativa. Há políticos que eu conheço pessoalmente e sinto-me envergonhado quando eles vêm pôr obstáculos a que isto se faça. Um político sério não tem nada que se envergonhar, não tem nada que se opor a isto. Um político sério que exerceu altos cargos do Estado deve incitar a que venham ver o fundamento do seu património. O Soutor também considera que a corrupção acaba por ser determinante no afastamento de grandes investimentos estrangeiros que se podem vir a fazer em Portugal. Naturalmente que há investimentos que andam atrás dos corruptos, mas os bons investimentos não querem corruptos. Esta é uma das coisas que afasta o investimento em Portugal. Além dos impostos, da justiça, da administração pública, das complicações, a corrupção é alguma coisa que não atrai bons investimentos. Você não vai trazer um alemão ou um empresário de grande qualidade se lhe disserem, olha, cuidado que esse só com dinheiro atrás da mesa, não debaixo da mesa. Portanto, o bom investimento não vem para um país de corruptos, ou com muitos corruptos. Dr. Paulo Moraes, o senhor é um desiludido da política, pelo que eu registrei nestes últimos 50 minutos. Não, penso que não. Eu julgo que isto tem solução. Pelo contrário, tem solução e a solução está ao alcance das pessoas. É preciso que haja uma vontade política clara para intervir, por um lado, na simplificação da legislação, no aumento da transparência, também, obviamente, a nível da justiça. No fundo, há que atuar nas causas
sobretudo aumentando a transparência da vida pública e simplificando a legislação. E nas consequências, punindo, obviamente, as pessoas, acusando-as, desenvolvendo julgamentos, condenando pessoas, eventualmente prendendo-as, mas também, e aqui julgo que a Justiça tem que ter uma nova abordagem, entrando num paradigma, que é começar a tentar recuperar para a sociedade aquilo que lhes foi roubado pela corrupção. Porque se há casos em que isso é muito difícil, há outros em que isso é muito fácil, e se me dá licença só dar um exemplo. Quando se faz um prédio, que é o exemplo mais simples, que deveria ter 6 andares e tem 20, como acontece aí ao longo do país, o prédio não sai do sítio, não tem pés, portanto a prova está lá. Pelo que, mais importante, do meu ponto de vista hoje, do que saber quem é que permitiu que aquilo se fizesse, quanto ganhou por isso, quem é o corrupto, quem é o corruptor, mais importante que isso é recuperar aquele património para a sociedade. Como é que se pode recuperar o património para a sociedade? Ou por isso simplesmente demolindo e voltando a ter... Ou expropriando por isso simplesmente de custo zero. Porque isto é o que acontece. Por exemplo, quando um cidadão, de uma forma, enfim, perfeitamente normal, entra num stand de carros usados e compra um carro com um cheque válido, num stand válido, e se vai no meio da estrada, e a polícia detecta que aquele carro tinha sido roubado, ele fica imediatamente sem o carro. Porquê? Porque há um princípio com que eu concordo, que é quem tem primeiro, digamos, direito àquela propriedade é o seu proprietário original. E, portanto, se isto é possível fazer com um carro roubado, porque é que não se faz com um prédio roubado, com um centro comercial roubado, etc.? Porque todos esses equipamentos que se fazem de forma indevida e ilegal são, no fundo, roubos que se estão a fazer à sociedade. Quando a Justiça tiver esta atitude, penso que teremos melhores resultados, até por terem feito isso. Temos de acabar. Um pequeno pormenor só acrescentar. Uma nota final. Porque há um problema que dificulta muito, é que nós falamos da justiça, e o que é a justiça? A justiça é uma coisa muito complicada no meio disto tudo. Pois é, Soutor. Nós já tivemos aqui um programa sobre a justiça, mas se calhar vamos ter que voltar a ele. Concretamente para isto, vai desde o polícia que tem a nota da falcatrua até ao juiz que decide em última instância. Doutor Paulo Moraes, muito obrigada por ter vindo ao programa. Doutor Medina Carreira, de hoje a uma semana vamos falar das opções orçamentais para o próximo ano. Sim, basicamente tentar perceber-se, digamos, como é que nós caímos no pântano e, digamos, o bom ou mau fundamento das opções que o Governo fez. Porque é uma matéria muito falada hoje, acusa-se de ataque à ética e outras coisas, e isto merece realmente algum cuidado e alguma observação. Muito bem, muito obrigada. Então, estaremos de volta de hoje a uma semana com Henrique Medina Carreira. Boa noite.